E isso aqui, reserva de segurança, esse assunto, é super importante para vocês. É super importante para todo mundo. A reserva de segurança é o seguinte, a gente, né, já sabe lá direitinho quanto é que a gente gasta, porque a gente faz planilha de controle financeiro, pelo menos uns 3 meses, então eu sei quanto é que eu gasto. O legal é ter de 3 a 6 meses de despesas pagas de reserva de segurança. Nós vamos usar essa reserva de segurança por vários motivos. Ou porque ficou sem emprego, ou porque se estressou com o chefe e quis sair do emprego, ou porque resolveu fazer se aproveitar de uma oportunidade, ou porque resolveu mudar de cidade. A reserva de segurança ela é extremamente saudável. Para prestador de serviço, o ideal é pelo menos uns 6 meses, por causa dessa questão. E com INSS. Então, assim, o prestador de serviço que paga INSS, se ele ficar doente, ele vai ter o auxílio à saúde, vai ter a invalidez do INSS, e ele ainda tem uma reserva de segurança. Então, é legal. Né? Então, para prestador, para autônomos, é muito legal contribuir para o INSS e ter uma reserva de pelo menos 6 meses. Onde que eu vou aplicar esse dinheiro? Nós vamos explicar melhor. Títulos públicos, CDBs e fundos DI. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A reserva de segurança, em teoria, ela não deveria ser para ganhar dinheiro. Nos Estados Unidos, os planejadores financeiros mandam botar no caixa, parado na conta corrente. Parado na conta corrente. A gente aqui não precisa. A gente pode ganhar dinheiro com esse dinheiro. Né? Já vamos falar sobre isso. Então, por que está separado reserva de segurança e como é que eu faço uma carteira de investimento? Porque a reserva de segurança ela tem que estar ali, a gente consome ela, depois que consumiu, bota ela de volta no lugar. Ela é a nossa tranquilidade, vai evitar que a gente entre no juro, no cheque especial, vai proporcionar liberdade para a gente. Além da reserva de segurança, aí o dinheiro da aposentadoria, por exemplo, a gente já pode usar mais. Porque então, o que a gente tem que fazer para ter uma carteira eficiente? Objetivo. O dinheiro da reserva de segurança, eu não posso pôr em ações, por exemplo. Porque, não, mas vai bombar, aquele papel, sei lá, Magazine Luiza vai bombar. Ou Bitcoin, pior ainda. Não posso botar dinheiro de especulação para a reserva de segurança, porque a reserva de segurança é um negócio que eu tenho que, se eu precisar amanhã, eu posso contar com esse dinheiro. Então, ela precisa ser aplicada em produtos bem conservadores e de muita liquidez e que não tem volatilidade, que não tem oscilação de preço no curto prazo. Né? Agora, se eu tenho uma aposentadoria daqui a 20 anos, poxa, eu posso pôr em fundos multimercados, eu posso pôr em ações. Aí a gente tem um universo bem maior que busca retornos maiores do que os produtos da reserva de segurança. Vamos falar um pouquinho da qualidade dos produtos. Beleza, então eu vou pôr o dinheiro, tanto da reserva, num fundo. Esse aqui é um exemplo de uma previdência privada. Então, vamos falar sobre previdência privada. Então, esse aqui é para aposentadoria, tá? Então, eu tenho lá o meu. Quando a gente faz um VGBL, um PGBL, a gente aplica esse dinheiro num fundo de investimento, que cobra uma taxa de administração. E é muito importante verificar essa taxa de administração. Esse aqui é um caso real de uma promotora pública. Ela tinha R$100.000 e ela aplicava religiosamente R$2.000 por mês na previdência dela. Só que a taxa de administração que aquele fundo cobrava era de 4%, essa linha amarela. Aí a gente fez o cálculo para ela para 30 anos. Vamos fazer o seguinte, só vamos trocar o teu fundo de previdência. Vamos manter a mesma estratégia, mas nós vamos trocar de produto. Só de trocar de produto e pôr num fundo que tenha uma taxa de administração de 1%, porque no caso dela ainda era um fundo que só comprava título público, do tipo Tesouro Selic. Então pode até ter um estagiário, né? Entra dinheiro no fundo, o estagiário pega, compra Tesouro Selic. Alguém quer resgatar o dinheiro, o estagiário vende Tesouro Selic. Não tem estratégia de gestão nenhuma, não dá trabalho nenhum. Então, por que eu vou pagar mais de 1% para esse tipo de produto financeiro? Então, ao trocar a mesma estratégia, fazia o mesmo risco, produtos idênticos, só de trocar, a diferença em 30 anos é de 1,5 milhão. Entendeu? Então, é 1,5 milhão que deixou para o banco. E assim, todos os dias a gente se depara com isso.
A gente até lá na Por Mais tem uma linha, lá uns vídeos que chama Assassinatos do Dinheiro. Quando a gente pega um produto muito sem vergonha, a gente grava e põe na internet. É revoltante. Tem fundo DI que cobra 5,5% de taxa de administração para comprar Tesouro Selic. Então não faz o menor sentido. Então, assim, ó, se vocês têm previdência privada, dá uma olhada na taxa cobrada. Às vezes tem taxa de carregamento de entrada também, que é outra baita absurdo. Taxa de carregamento de entrada é o seguinte, você tem, sei lá, você tem R$100, você aplica R$100. Aí a taxa de carregamento é de 5%. O teu saldo vai para R$95, porque é para remunerar os corretores. Caramba, até eu voltar para os 100, quantos meses vai levar? Sabe? Então, para que pagar taxa de carregamento de entrada se tem um monte de seguradoras que oferecem previdência privada sem taxa de carregamento de entrada? Então, taxa de carregamento de entrada é uma bobagem pagar. É uma bobagem, não vale a pena. E a gente vai encontrar melhores produtos em corretoras de seguros independentes, em corretoras de valores independentes, porque os grandes bancos, lá eles têm a corretora, tem a seguradora, tem tudo, tem a gestora, tem vários, tanto que quando a gente pega lá o informe de rendimento para declarar imposto de renda, tem um monte de CNPJ, né? Só que eles têm muitos clientes, eles não precisam de clientes. E então e o brasileiro não entende nada mesmo, eles cobram as taxas que eles querem, a gente paga. Só que, poxa vida, é o nosso dinheiro. Então, vamos a gente também fazer a nossa parte, botar o dinheiro para trabalhar para a gente, sabendo escolher bons produtos. E outra tendência muito forte do brasileiro é botar o dinheiro na caderneta de poupança, porque é o que a gente conhece, acho que é seguro. Quando a gente põe dinheiro na caderneta de poupança, a gente está ajudando os bancos a pegar o nosso dinheiro, que é remunerado bem baratinho, para eles emprestarem o dinheiro cobrando muito mais caro. Por que ele não é legal? Vamos olhar esse gráfico aqui. Esse gráfico vai de 2000 a 2016. Então, aqui, a linha laranja é a TR. A TR é o índice que reajusta a inflação da caderneta de poupança e do FGTS. Do dinheiro, então, assim, o dinheiro trabalhador está na poupança ou no FGTS. A inflação está aqui, ó. Medida pelo IPCA, que é um índice bem trivial, é o índice oficial do governo. Então, a inflação está aqui. Então, a TR, ela perde terrivelmente para a inflação em 16 anos. Olha só, se a gente pega um gráfico de 2000 a 2016, que a gente teve inflação alta em 2014, 2013, é uma desgraça, assim, né? A diferença é enorme. Mas pegando desde 2000, né? Então a inflação está aqui, a TR está aqui. Esse aqui, ó, essa linha roxinha, é o FGTS. Então, o dinheiro do trabalhador que fica no FGTS perde para a inflação. Então, é sempre uma oportunidade. Eu tenho um imóvel. Uso o saldo do FGTS para bater o financiamento do imóvel? Sim, porque vale super a pena, sabe? Sempre que for possível usar o dinheiro do FGTS, compensa, porque ele perde para a inflação no longo prazo. A linha amarela é a poupança. Agora, olha essa bocona de jacaré que abriu aqui. Essa é a linha da Selic, essa é a linha do CDI. A Selic é a taxa que o governo paga para se financiar. E que eu posso comprar através do programa Tesouro Direto. E eu posso comprar, chama Tesouro Selic esse título. A partir de R$20 eu posso comprar esse título. Então, eu posso deixar na poupança, ou eu posso botar o dinheiro para trabalhar para mim. E com mais segurança ainda, porque a poupança, tudo bem, a gente tem muitos bancos que são grandes demais para quebrar. Então, eles são super sólidos, super seguros, fazem o trabalho deles direitinho. O nosso sistema financeiro é extremamente regulado, muito bem regulamentado. Então, a gente tem segurança. Mas o governo é o último a desligar a luz, né? Então, assim, se der uma quebradeira, os bancos quebram antes, né? Em teoria. Por último, o governo. Então, é mais seguro ainda emprestar para o governo do que deixar na caderneta de poupança. Então, como eu falei, como é que eu faço para acessar o Tesouro Direto, esse programa? Tem na internet, você entra lá, Tesouro Direto, tem o ranking das corretoras, mostra quanto que as corretoras estão cobrando de taxa, tudo muito transparente. Você pode escolher ali uma corretora e pode começar a aplicar. Tem que tomar cuidado que quando a gente tem pouco valor, quando que é legal deixar o dinheiro na poupança? Eu não tenho R$1 guardado, vou começar.
Para eu fazer, agora eu vou botar, tenho R$100, então vou abrir a conta na corretora e vou comprar título público. Mas eu vou pagar R$7 de TED. Pô, R$7 de TED são 7% de R$100. Então, não vale muito a pena. Daí vale a pena deixar na poupança, engordar um pouquinho. Agora eu tenho 1.000. Agora eu transfiro para a minha corretora, que vocês vão achar as melhores taxas nas independentes. Então, eu transfiro para a corretora e daí eu aplico. Então, também, quando a gente vai fazer a aplicação, a gente também tem que considerar a taxa de carregamento, a TED, qual é o percentual que isso corresponde do nosso dinheiro. O que é que dá muita confusão? Como é que eu faço para comparar um fundo DI com a Selic? Isso era uma dúvida que eu tinha, e aí eu fiz um gráfico para mostrar para vocês, aquilo foi assim, libertador. O CDI é o seguinte, é quando a gente empresta, os bancos, no final do dia, eles não podem acabar, por causa de regulação, para dar segurança para a gente, eles não podem acabar com furo no caixa. Naquele dia saiu muito dinheiro do Banco Bradesco, por exemplo. Então, ele ficou com furo no caixa. Só que no Banco do Brasil entrou muito dinheiro. Então, no final do dia, o Banco do Brasil empresta para o Bradesco ao CDI. Então, o CDI é a taxa que as instituições financeiras usam para se financiar, para fazer negócio entre si. E ele, que valor que ele tem? Né? Então, antes de mostrar a diferença, vamos falar de CDB. Então, as pessoas fazem também confusão assim, eu estou investindo num CDI. Não, em CDI é banco com banco. Quando a gente empresta dinheiro para o governo, para o banco, a gente compra um CDB, a gente compra um título de crédito, que é o CDB, e ele paga um percentual do CDI. Um percentual do CDI é o que ele paga. Tá? Então, assim, um fundo DI, se a gente vai olhar lá no banco, meu fundo DI está pagando 50% do CDI. Aí vai olhar a taxa que o fundo está cobrando. Se ele está pagando só 50% do CDI, é porque a taxa é muito cara. Né? Então, assim, o CDI é essa referência, essa referência. Qual é a diferença do CDI com a Selic? A Selic é o que eles são bem distintos. Né? Um é a taxa que o governo paga para se financiar, o outro é a taxa que os bancos operam entre si. Qual é a diferença dessas benditas taxas? Nenhuma. Então, esse é um gráfico de 2006 a 2016, 10 anos. A Selic é azul, o CDI é vermelho. Nenhuma. Muito pouca. A gente aqui é profissional, ninguém está vendo, a gente não é economista, a gente não precisa saber a teoria desse negócio. A gente só precisa saber, para a gente conseguir comparar Selic com CDI, é saber que eles têm praticamente o mesmo valor. Então, porque, poxa, a gente olha aquelas lâminas lá de banco, ele fala, 100% CDI, mas isso aqui não me diz nada, eu não entendo disso. Mas a gente sabe, que saiu no Jornal Nacional ontem, que a taxa Selic está 7,25%. Está 7,5%. 7,5% é o que ela paga ao ano. Então, ela paga 7,5% ao ano. Se ela paga 7,5% ao ano, o CDI, 100% do CDI é 7,5% ao ano. É isso que a gente precisa saber, para a gente conseguir comparar previdência com os títulos públicos. Certo? Falando em título público, voltando rapidinho em título público, existem 3 tipos de título. O tipo Tesouro Selic é aquele bem legal para deixar o dinheiro na reserva de segurança. Ele vai acompanhar a taxa de juros do governo. Se o governo fizer um monte de bobagem e tiver que aumentar a taxa de juros, ele vai acompanhar. Ele não tem volatilidade, ele não tem oscilação de preço. Tem um outro título, que é um pré-fixado. Aí esse é mais complexo para as pessoas comprarem, que pode perder muito dinheiro. E tem um outro que é o Tesouro Inflação. É porque eles oscilam, conforme a taxa de juros vai variando, aumenta ou diminui, eles oscilam muito de preço. Mas esse título do tipo Tesouro Inflação, ele é muito legal para a gente botar o dinheiro da nossa aposentadoria. Ele tem vencimento, então vamos lá. Tem vencimento para 2035. Tá, legal. Em 2035 é o período que eu quero parar de trabalhar. E ele está pagando 6%, além da inflação medida pelo IPCA, que é um índice legal. Então, eu garanto, desde já, que eu vou ganhar 6% até 2035. E vai ser reajustado pela inflação. Ele é milhões de vezes melhor do que a caderneta de poupança, porque eu já fixei uma taxa de juros que eu vou ganhar, e o reajuste da inflação dele
é um reajuste justo, real, porque a TR não é real, né? Então, é também um título, esse tipo de título, Tesouro Inflação, ele é super bacana para montar uma aposentadoria. Ah, é melhor que previdência privada? Muitas vezes é, porque as taxas são muito mais baratas. Então, eu não vou deixar dinheiro na mesa, todo o dinheiro vai vir para o meu bolso. A gente falou um pouquinho, então, de títulos de crédito, né? Que é emprestar dinheiro para o governo, emprestar dinheiro para o banco. Nas corretoras, tem também alguns CDBs de bancos que a gente não está ambientado, que a gente não está acostumado. E que são CDBs de bancos de segunda linha, que fala. Ah, eles podem quebrar? Eles têm mais chance de quebrar do que os outros, então eles têm maior risco. Só que todo o dinheiro que a gente deixa em banco tem o fundo garantidor de crédito. A mesma coisa acontece com cooperativa de crédito. A gente tem a garantia de até R$250 mil por CPF, por instituição financeira. Então, às vezes, na corretora tem lá um produto a 120 do CDI, que agora eu já sei o que é, se a taxa Selic está 7,5%, é 20% a mais de 7,5%. Né? Pô, é melhor, é legal 120 CDI. Mas eu posso aplicar? Pode. Até uns 200 mil por CPF pode aplicar. Ah, por que eu não vou botar 250? Porque às vezes eu vou deixar 2, 3 anos, aí meu dinheiro já está lá em 280 mil, o banco quebra, eu só vou receber 250. Então, né, tem que botar um pouco menos em cada um desses bancos. Mas é legal. Pode ser um produto bem legal. Também tem que cuidar que às vezes não tem liquidez. Então, para reserva de segurança, ele não é legal. Mas se eu quero dar entrada num apartamento daqui a 2 anos, pode ser um bom produto. Então, de novo, é muito importante aplicar conforme o objetivo. Aqui a gente não vai entrar na seara de falar de produtos mais sofisticados, porque daí é importante conhecer ou ter um assessor financeiro para ajudar, para a gente evitar de fazer bobagem. Bom, enfim, último recadinho, que eu gosto bastante de falar sobre isso também, é que, poxa vida, quantas horas a gente gasta por semana trabalhando? Se arrumando para ir para o trabalho, no trânsito, né? Quanto tempo a gente gasta para ganhar dinheiro? E quanto a gente gasta para cuidar do dinheiro? A gente não tem esse hábito. Então, poxa vida, se a gente tiver esse hábito e botar o dinheiro para trabalhar para a gente, né, e se preocupar com isso, o ganho que isso vai significar no longo prazo vai fazer toda a diferença na vida da gente. Né? Então, assim, fica aqui a reflexão também de cuidar melhor do dinheiro da gente. Está cheio de conteúdo, cheio de material por aí. Tem profissionais por aí que podem ajudar a gente, né? Então fica aí a dica, o último recadinho. E esse era o meu recado. Se alguém tiver alguma pergunta, eu vou ficar muito feliz. A diferença do CDB e renda fixa? Foi essa a pergunta, né? Renda fixa são títulos de crédito. Então, CDB é um título de crédito que a gente empresta o dinheiro para o banco. Títulos públicos, a gente empresta dinheiro para o governo. Debêntures, a gente empresta dinheiro para empresas. É tudo renda fixa. Aí, renda fixa tem pré e pós-fixado. Que isso é uma modalidade do Brasil. Pós-fixado, o do Brasil é que é pós-fixado, né? Então, assim, ó, é o Tesouro Selic, é tudo que é DI e tudo que é Selic. Ele é pós-fixado. O que acontece? Ele vai sendo fixado conforme o governo determina qual vai ser a taxa de juros que ele vai ter que pagar para se financiar. Então, ele é legal porque ele não tem volatilidade, ele não tem um sobe e desce. Ele é pós-fixado. Pré-fixado já tem um valor combinado. Então, o que acontece? Se eu contratei um CDB a 10% ao ano, ele está bom, porque a taxa está 7,5%. Se essa taxa de juros vai para 15%, para eu vender o meu CDB de 10, o cara vai querer comprar 15, eu vou ter que dar um desconto enorme, vou tomar uma cacetada monstra. Então, pré-fixado exige que a pessoa acompanhe o cenário macroeconômico, exige uma especialidade, dedicação ou especialista. Né? Na Par Mais, a gente tem uma gestora de recursos. E a gente faz isso para os nossos clientes, a gente faz a gestão do patrimônio financeiro dos nossos clientes. Os clientes podem fazer sozinho? Pode, mas é que nem academia. Eu posso ir lá, me meter a fazer uma série e me quebrar inteiro. Eu posso ter uma série bem montada,
E posso ter um personal. Só vai me dando mais tranquilidade, mais segurança, eu vou fazer um trabalho muito melhor. Entendeu? Então, assim, quando vai partir para investimentos mais sofisticados, vale muito a pena contratar alguém, pagar alguém, que seja isento. Porque o que acontece nas corretoras de valores? Como é que o mercado financeiro é remunerado, né? É pelo produto. Então, a gente, às vezes, vai lá no banco achando que a gerente tem que dar boas orientações para a gente, mas, às vezes, ela não tem tempo, porque ela tem uma carteira lá de não sei quantos mil clientes para atender, ela também não tem o conhecimento para isso, e ela tem que distribuir os produtos do banco. O banco é remunerado pelo produto. Então, quanto mais caro te cobro no financiamento, mais o banco ganha, mais os funcionários batem metas, mais o banco cresce. Quanto pior a previdência para ti, mais cara for a previdência para ti, mais o banco é remunerado. Então, por isso que é muito importante a gente aprender educação financeira, porque a gente tem uma relação equivocada com os bancos. A gente é que tem que saber o que comprar na prateleira do banco, e tem produtos muito bons. Na corretora de valores, quanto mais a gente gira a carteira, quanto mais eu compro e vendo ações, melhor para o assessor financeiro que é remunerado pelo produto. Então, é uma bandeira que a gente levanta também, a gente é remunerado pelo cliente. Daí a gente não tem conflito de interesse. Eu realmente posso buscar os melhores produtos. Ontem a CV me regulamentou que os planejadores financeiros agora vão ser consultores de investimento. Isso é muito legal, porque daí eu cobro do cliente e daí eu vou justamente achar para o cara o melhor produto financeiro para ele, de acordo com o objetivo, mais barato, porque eu estou ganhando dele, entendeu? Então, quando for procurar também alguém, é legal pegar um consultor ou um gestor de recursos, porque daí ele vai ser mais isento. Mas, prazer. Deixa ele perguntar primeiro, depois você, pode ser? Tá. O primeiro dinheiro para guardar é o da reserva. Não compensa você pensar no longo prazo, daí também isso é uma coisa bem comum de acontecer, às vezes a pessoa está totalmente sem dinheiro, entrou no limite cheque especial, mas está contribuindo para a previdência privada. Para de contribuir. Primeira coisa é montar a reserva de segurança, o primeiro dinheiro que você tem que guardar. O percentual de quanto você ganha, o máximo que você conseguir guardar e te deixar feliz. Sabe? Mas jovem, se o jovem guardar 20%, 30%, é legal pra caramba. Né? Então, assim, o jovem que mora com os pais, é hora de guardar um monte. O nosso filho, ele aprendeu bastante educação financeira, o João Luca tem 24 anos. Aquele eu vou ter que expulsar de casa. Ele prega para todo mundo, cara, mora com os pais, que tu não gasta dinheiro. E ele guarda um bom bocado do dinheiro dele, entendeu? Então, assim, depende da fase que você está. Mas quanto mais jovem, antes de constituir família, tenta guardar o máximo que você puder, porque depois vem filho, é uma coisa cara, você vai gastar um monte. Então, dependendo da fase da vida. Mas, então, de novo, primeiro dinheiro é da reserva de segurança. INSS, a regra diz que a gente tem que contribuir por 15 anos. Então, contribuir por 50 anos, não sei se é vantajoso. Ela deve mudar. A reforma estava falando em 25 anos. Mas não vai passar nesse momento, deve passar daqui a pouco. Mas provavelmente nós vamos ter que contribuir por uns 25 anos. Então, você não precisa contribuir por 40 anos para a INSS. Mas é legal você ser segurado. Então, é legal contribuir por 13 meses. Você contribui por 13 meses, depois você contribui uma vez a cada 5 meses. Entendeu? É um macete, né? Um macete que a gente acabou elaborando. Por que eu vou gastar, né? Você é jovem. Também, assim, nós vamos aposentar por idade. 65 anos que você vai aposentar. Então, você não precisa pagar por 50 anos, 45 anos. 25 é 25. E a reserva. Então, INSS, primeira coisa é você estar assegurado pelo INSS e montar a tua reserva de segurança. Aí, depois, você vai pensar na aposentadoria. E outros objetivos, né? Tantos outros, né? Pois não. Sobre previdência privada. Eu tenho uma previdência privada já de algum tempo e a minha previdência ela tem uma condição meio americana. Aí depois de uns anos para cá vieram umas previdências privadas que agora calculam a tal atuarial
Perfeito. A minha previdência não leva em consideração isso, então eu acho que é uma idade fixa. Então, eu fui no banco por conta dessas taxas de carregamento e eles pediram que eu migrasse para uma previdência que leve em conta essa tábua atuarial. E aí tiram-se as taxas de carregamento e diminui-se a taxa administrativa. Aí eu fico na dúvida assim, o que eu faço? Né? Então, assim, se eu entro na nova tábua, na nova previdência, eu entro nessa tábua atuarial que daí vai A expectativa é maior. Então, assim, a minha pergunta para você, pessoal, é assim, o que eu faço? Ela está fazendo uma pergunta bem específica sobre produtos de previdência. Que ano que é a sua... De que ano? Desde que ano que você contribui? Então, é possível que você tenha um produto financeiro que já não existe mais há uns 12 anos. Se você tem que verificar se é benefício definido. Se o seu produto for de benefício definido, não saia dele de jeito nenhum. O banco quer que você migre. Eles cobram taxa, mas a estratégia, se for benefício definido, é o seguinte, não vale a pena resgatar de jeito nenhum também. Porque as taxas de carregamento, é um produto raríssimo, antiguíssimo. Olha, a gente analisou lá 500, me apareceram lá uns 8, menos de 10. É raríssimo, porque todo mundo migrou. Todo mundo migrou. As taxas de carregamento de 12% são muito altas. Então, são taxas de carregamento altíssimas. Então, e as taxas de administração são muito altas. Então, a massa, o volume de dinheiro que você vai acumular é uma mixaria perto do que você botou. Só que, como ele é benefício definido, é BD, chama BD. Se ele é BD, ele me garante na contratação que eu vou ter uma renda, sei lá, de R$ 1.000 reajustado pelo IGPM, mais 6% de juro ao ano. É sensacional. Às vezes, mas se for benefício definido, vale muito a pena você contratar alguém para estudar o seu produto que seja isento. Porque pode ser que você tenha resolvido a sua aposentadoria assim, de dar inveja em todo mundo, sabe? É fantástico. A gente tem uma das minhas primeiras clientes, uma das primeiras, ela vai aposentar no que vem com esse produto. Ela está muito feliz, ela tem 54 anos, aposentar aos 55 anos, com uma baita de uma renda, que ela contratou lá atrás, e ela não caiu. A gente fez análise, foi o primeiro caso que a gente fez análise para ela, e ela tinha mais uns 6 anos pela frente e vai aposentar agora. Então, se for, vale muito a pena estudar muito a fundo, porque é sensacional. Tomara que seja. Depois eu abro para ti. Ali, referente, claro que investir em imóveis, por exemplo, uma casa de praia, não é tão rentável, né? São os gastos, manutenção. E relacionando isso assim à casa própria. Sei lá, eu cresci, na minha geração, minha mãe sempre me deixou claro aquela questão, tem que ter uma casa própria, tem que ter um carro. Né? É viável ou, tipo, não, de repente o cálculo que é hoje em dia de uma casa é pagar um aluguel? É uma boa pergunta, bem legal essa pergunta. Finanças pessoais, nem sempre a gente dá a melhor recomendação financeira. Então, a gente defende que tem que ter a casa própria. Porque como a gente é muito exposto a tentações, daqui a pouco a gente está com aquele dinheiro lá, a gente torra o dinheiro da casa, não sobra nem o dinheiro da casa, sabe? Então, pelo menos você emparedou ali, aí ficou muito velhinho, eu posso vender a casa e ainda tenho um dinheiro ali para viver. Então, a gente defende. Tem financiamentos que são legais. Financiamento na Caixa, geralmente, eles são subsidiados, financiamento do primeiro imóvel. Então, é legal, muitas vezes vale a pena você financiar o imóvel, dar a entrada e financiar a diferença. Porque daí você alavanca, você pega um juro mais barato do que a taxa Selic, do que você ganha no mercado, e você tem um imóvel, vai pagando aquilo ali lentamente, o dinheiro que sobra se aplica. Então, é legal. Carro não é legal nunca. Carro é a qualidade de vida que ele te dá. Carro é a qualidade de vida, você vai rasgar dinheiro. E, de fato, se você morar de aluguel, é um bom negócio do ponto de vista financeiro, porque a gente gasta, vamos lá, a gente gasta sobre o valor do bem uns 0,25% sobre o valor do bem, e às vezes a gente consegue, no mercado ou com imóvel comercial, eu consigo 0,5%, eu já consigo o dobro. Entendeu? Então, assim,
entre comprar um imóvel comercial já alugado que me dê 0,5% ao mês, poderia ser um bom negócio. Eu compro um imóvel comercial com aquele dinheiro e alugo e vai me sobrar um dinheiro. Então, assim, do ponto de vista financeiro, ter imóvel próprio não é vantajoso, mas ele é seguro. Então, a gente acha que vale a pena ter, sim, uma casa própria. Mas tu é nova, tu não precisa viver de renda. Então, se tu comprar agora um imóvel comercial, se tu trabalhas e ganhas para viver e sobra dinheiro para ti, se você comprar agora um imóvel que te dê renda, você não precisa da renda. E aí o que acontece com os imóveis comerciais? Vai te aposentar, vai parar de trabalhar daqui 20 anos, 30 anos. Eles migram de região, né? Então, um ponto que é bacana agora, o centro. Está super barato o aluguel no centro. Eu pago bem barato o aluguel no centro. E aqui na SC está bem mais caro. Por quê? Porque está migrando para cá. Então, se tu comprar o objetivo não está correto. O dia que você pensar em aposentar, vale a pena você comprar um imóvel comercial. Que daí você vai comprar num prédio mais moderno, num prédio novo, que vai levar 20 anos para se depreciar. Se você comprar agora, ele não vai se valorizar muito, porque ele está se depreciando, porque ele vai envelhecer no longo prazo. Então, imóvel comercial que dê renda nesse momento da sua vida, me parece que não faça sentido. Faz mais sentido aplicações financeiras. Nesse momento, aplicações financeiras tem liquidez, é bem mais fácil de lidar. Você queria fazer uma pergunta? Lisa, a minha dúvida é relacionada àquela orientação tributária que você falou. Você sugeriu até o MEI. Eu acredito que o MEI seja a primeira etapa na nossa área, porque ele tem um limite anual. Acho que a segunda parte seria o Carnê-Leão, não sei se estou correto ou não. Mas o Carnê-Leão, ele também, a tributação dele é muito alta. Então, quanto mais clientes a gente tem, mais Carnê-Leão a gente vai pagar e mais fica muito alto o custo. A minha pergunta é justamente referente a isso. Como a nossa área é muito nova, às vezes eu vejo que os contadores eles têm dificuldade para nos dar algumas dicas boas ou até para trabalhar. Não sei se também está errado ou não, mas a minha dúvida é referente a outras profissões. O que poderia acrescentar para a gente, que é personal trainer e trabalha nessa área como autônomo, justamente nesse segundo passo de sair do MEI e ser obrigado porque Excedeu. ou manter o MEI, e não sei. Tem diferença com outras áreas, por exemplo, advogados também são autônomos, ou enfim, outras profissões, arquitetos. Tá, da tributação, né? O MEI ele tem o limite de 60 mil por ano, né? Então, realmente, é para quem ganha no máximo 5 mil por mês. O Carnê-Leão, o Carnê-Leão é o imposto de renda da pessoa física, que é o correto, que é o mais certo para o prestador de serviços. Porque se eu estou prestando um serviço de caráter personalíssimo, só eu posso prestar esse serviço, tem que pagar o imposto de renda da pessoa física. O MEI é uma exceção que o governo fez. E tem que pagar o imposto de renda da pessoa física, que chega a 27,5%. Ele segue uma escala e chega a 27,5%. Para reduzir a carga tributária e fazer a coisa certa, porque senão você está fazendo gambiarra e está exposto igual, né? Para reduzir, daí tem que ter uma empresa. Tem um tipo de empresa que é uniprofissional, que pode ser um negócio muito legal, se unir 3, 4 profissionais, educadores físicos, a mesma profissão, aí a prefeitura, inclusive, cobra uma taxa única no começo do ano, porque daí a empresa, daí é uma empresa, mas ela tem que funcionar como uma empresa, senão é uma gambiarra. Então, vocês montam uma sociedade, o que pode ser muito legal. Anestesistas fazem muito isso. E, inclusive, eles se combinam. Se eu ficar doente, tu vai me cobrir por tanto tempo. Eles têm acordo de sócios, que é muito legal. E aí, faz uma empresa uniprofissional, que vai pagar o ISS, uma taxa anual, bem barata, e aí vai pagar, se for no presumido, vai pagar 16%, não, vai pagar 11%, porque daí não tem ISS, vai pagar 11,33%. E se for pelo Simples,
Mas daí tem que ver se essa atividade enquadra. Eu não sei se a atividade de dar aula, de treinar pessoas enquadra. Enquadra? Então fazer uma empresa do Simples Nacional, que paga 7%. Mas tem que ser empresa. E aí como é que é a empresa? Tem que ter um administrador, que vai recolher um prolabore, vai cuidar das finanças, da organização de vocês, tem que fazer um acordo de sócios. No final do mês distribui lucro. Mas é uma economia, é 7%. Ele vai aumentando conforme o faturamento. Ele vai aumentando conforme o faturamento. Mas aí tem que se unir, 2, 3 e fazer bem direitinho. Como uma empresa mesmo. Não é para tirar o dinheiro do caixa da empresa, porque daí tem que pagar imposto, sabe? Tem que deixar o dinheiro lá do imposto, tem que distribuir lucro direito, quando tem lucro. Ah, não, mas daí agora a gente, em clínica médica a gente vê muito isso, consultório médico. Aí eles gastam uma fortuna com equipamentos médicos, eles fazem a empresa, eles chegam lá no caixa da mocinha lá, da recepcionista, pegam o dinheiro, aí não tem lucro para distribuir, porque eles compraram um monte de equipamento, e aí eles tiram o dinheiro da empresa, faz uma confusão monstra, não pode. Mas se conseguir se organizar, entrar no Simples Nacional é super legal, mas 2, 3 profissionais já é uma empresa. Pode ser bem interessante. Dúvida em relação ao planejamento financeiro. Eu vejo que é uma grande dificuldade do profissional liberal conseguir dividir as finanças pessoais da finança da própria empresa, né? Porque acaba se tornando essa empresa. Qual que seria a estratégia que você passa para a sua experiência, assim, que se ela dividiria esse planejamento, no caso trabalhei com uma planilha para a empresa e uma planilha pessoal, ou no caso, eu já tentei das duas maneiras, ou já também pesquisei e eles indicarem trabalhar com uma planilha só, você poderia ter um controle Tá. um pouco mais bagunçado. Qual que seria? Não, planilha só nem pensar. Empresa é uma coisa, pessoa física é outra coisa. Misturar, só pode misturar despesas e receitas de pessoa física e de pessoa jurídica no MEI. Qualquer outro tipo de empresa, do lucro presumido, do simples, do lucro real, não pode misturar. A gente tem um caso de um cliente, ele tinha uma clínica médica, não aconteceu com ele, aconteceu com o amigo dele. E ele chegou lá apavorado. O amigo dele, um médico de quase 70 anos, ele tinha clínica, ele emitia nota fiscal, ele pagava todos os impostos da clínica, ele fazia tudo direitinho, mas ele nunca abriu uma conta corrente da empresa. E ele depositava todo o dinheiro na física. Quando a Receita viu aquilo, falou, cara, isso aqui, toda essa tua atividade era de pessoa física. Autuou 27%, né? Multa, reajustado dos últimos 5 anos, 2 milhões a autuação do cara, 2 milhões de reais. Então, nem pensar misturar física com jurídica. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem que ter conta corrente separado, tem que ter uma planilha de controle financeiro separado, preveja os impostos, porque a gente cai no bendito imposto trimestral, que é o imposto de renda, né, o COFINS, o PIS, COFINS é mensal, a contribuição social e imposto de renda é trimestral. Aí a gente não guarda o dinheiro do imposto. Chega lá em abril, é por trimestre, né, janeiro, abril, tem uma grana para pagar. Deixa o dinheiro do imposto, calcula o dinheiro do imposto, deixa ali no caixa da empresa, distribui o lucro para a tua conta e faz ali os teus controles. Na planilha da empresa é uma. Na planilha de pessoa física, vai ter lá fonte de receita, distribuição de lucro. Já está isenta de imposto, porque você já pagou o imposto da empresa. Aí você vai dali em diante, entendeu? Separa, tenha 2 contas, não paga, nunca se paga nenhuma despesa de pessoa física com a conta da empresa, não se paga cartão de crédito, que às vezes é mais fácil. Não, faz uma bendita transferência, no mesmo banco, abre a conta no mesmo banco, para facilitar a vida, para não pagar taxa, mas é sempre separado, é bem importante separação. 80% dos empresários misturam física com jurídica no Brasil. E é bem, bem dramático. Mais alguma pergunta? Para a gente realizar nosso objetivo, a gente vai se planejando. Tem uma viagem planejada daqui a 1 ano. Boa pergunta. Boa pergunta. Viagem. Como é que eu faço? Tempo viagem daqui a 1 ano. Compro o dólar? Vale a pena comprar. Tu vais fazer pelo custo médio. Tu vai ter um custo médio. Mas vais garantir a tua viagem. Porque tu já tens um orçamento hoje, tu tens aquele orçamento da viagem, mês que vem, se disparar o dólar ou cair o dólar, vai melhorar ou piorar a tua situação, mas é muito mais fácil para se comprar, ou você vai comprando dólar, ou você coloca num fundo cambial, qualquer banco tem.
bota no fundo cambial que ele vai seguir, ele só compra dólar, ele só tem dólar ali. E aí na data da viagem você resgata e compra. Mas é bem mais confortável. Bem mais confortável, faz um preço médio. Ah, mas eu ganhei dinheiro ali, eu perdi dinheiro ali. Lembra da teoria do prospecto? Se você ganhar dinheiro, você vai ficar feliz. Se você comprar com uma cotação... Se você comprar uma cotação maior e depois cai o preço, você vai ficar com pô, sacanagem, eu perdi dinheiro, mas não importa. Importa que tu vai garantir a tua viagem. Vale super a pena comprar dólar. Gente, é isso? Muito obrigada mesmo. Adorei.